Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Valmir, e hoje eu quero falar sobre paternidade, paternidade espiritual e paternidade carnal. Quando a gente olha pelo prisma da palavra, aqui você pode ver sobre paternidade. O Senhor ministrou. Hoje você pode ver aqui paternidade ferida. Então deixa eu deixar uma introdução. O que é paternidade ferida? Eu vou falar sobre o meu exemplo, porque nós representamos a Cristo. Então não tem como eu pegar a vida dos outros, tem que ser a minha vida. Eu me chamo Valmir Conche, tenho 36 anos. Vou falar do meu pai materno. Eu não conheci meu pai, eu tinha 2 anos de idade, quando meu pai foi morto a tiro, mataram ele. Então a minha mãe criou nós. Além de eu, tenho mais 2 irmãos. Eu cresci com traumas, eu não conhecia Cristo desde meados de 2012 que me batizei, né? Mas antecedente eu frequentava igrejas, ainda não tinha um entendimento completo, não tinha identidade, e eu me criei com esse trauma, né? Porque quando você não tem um pai presente, você não tem direção, porque o pai, ele vai dar destino. Aqui, o pai dá destino, o pai dá amor, o pai repreende, o pai exorta, o pai protege, o pai cuida, discipula, o pai envia, o pai aponta o caminho, mostra o caminho. Então, se a paternidade está ferida, eu não tenho sentido para viver, porque a minha vida antes de Cristo, ela não fazia sentido nenhum. Não tem sentido, porque a tua alma está presa dentro de um cativeiro. E a alma presa dentro de um cativeiro, a nossa alma, nós temos a tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Então, a nossa alma está ferida, ela está presa com trauma emocional, precisa ser curada. Então isso foi processo, porque eu não tive um pai materno. Mas acontece quando eu conheci o pai, que é Deus, a minha conversão foi em meados de 2012, o meu batismo, mas foi muito difícil o processo. Então foi uns 10 anos que no meu caso, a minha conversão, eu pensei que estava liberto da paternidade, e quando eu frequentava alguns cultos, o pastor, o ministrante que estava ministrando a palavra, ele falava sobre família, né, sobre um pai, e toda vez que ele falava sobre um pai, né,
eu começava a chorar e sentia a falta de um pai. Mas um dia, um profeta de Deus, usado por Deus, aconteceu lá em Curitiba, que eu participei de alguns treinamentos, né, escola de profetas. Então, uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa que eu nunca vi, começou a falar começou a falar da minha vida, começou a falar da minha história, começou a falar da minha infância, começou a desmistificar toda a minha vida. E naquele momento eu senti no meu espírito que a paternidade espiritual estava sendo sarada dentro de mim. Depois, eu não me lembro agora bem certo, mas em torno de uns 10 anos, 10 para 11 anos, que eu não entendi a paternidade espiritual de um pai que é Deus. Então assim, Deus colocou os lugares que a gente passou, Deus colocou pais espirituais, pais que dão destino, pais que são exemplo, pais que têm caráter. Porque se eu não entender a paternidade espiritual, eu vou estar ferido, eu vou ferir outras pessoas, não vou ter o amor paterno que um pai dá destino para casa. O pai, ele vai dar direção. E se eu não ser sarada da paternidade, que Deus, ele libera a paternidade através de um profeta, através de um homem de Deus, para conduzir. Então hoje, pela graça de Deus, eu fui sarado da paternidade, porque hoje não me fere mais, porque eu vejo Deus como um pai. Hoje, pela misericórdia, eu posso dar destino aos filhos. Porque, por exemplo, se Deus levanta um líder que não está sarado da paternidade, ele não consegue dar destino aos filhos. Destino. Por exemplo, não sou pai ainda, pai materno, mas eu creio, quando os meus filhos vier, eu vou dar destino, porque eu fui sarado da paternidade. Muitas pessoas pensam que após em ter filhos, que eu vou conhecer a paternidade. Pode acontecer, mas eu sou sarado da paternidade quando eu vejo Deus como um pai. Aí eu vou conseguir dar destino aos filhos. Eu vou ter paternidade espiritual. Deixa eu pegar o caso de Jesus. Jesus, como homem, ele foi perfeito. Ele era um pai espiritual para a vida dos discípulos, dos apóstolos, a qual, quando Jesus estava pregando e falando dos seus sermões, Pedro vai se levantar brabo, irado, e Pedro ele vai falar: essa mensagem que tu está falando é dura, Jesus. Nós não conseguimos suportar. A multidão, as pessoas estão indo tudo embora. E olha o que Jesus responde: Pedro, vai junto com a multidão. Vai junto. Aí Pedro responde, olha a chave espiritual. Pedro, ele enxerga em Jesus o amor de um pai. Porque Pedro, ele não tinha direção. Olha só a chave. Ele não tinha direção, porque Pedro falou: para onde nós iremos? Para onde nós vamos? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Porque o Pai era Jesus.
que instruía os discípulos. E Jesus era o Pai que Deus destina aos discípulos. Então Pedro não tinha orientação sem o Pai, sem a figura de Pai. Ele estava perdido. Então quando eu vejo a paternidade ferida de um pastor, de um apóstolo, de um líder espiritual, quando a paternidade está ferida, ele não vai conseguir sarar, ele não vai conseguir cuidar das feridas, porque ele está ferido na sua alma e a sua alma está presa num cativeiro. Entenda isso. Somente eu vou ser um pai espiritual, um pai materno que eu vou dar destino para minha casa, para minha esposa, a partir do momento que eu sou sarado da minha paternidade. Então, para complementar aqui, se a paternidade está ferida, o pai não vai conseguir dar destino, o pai não vai dar amor, porque a paternidade está ferida. O pai não vai repreender, porque Paulo vai dizer, exorta com todo amor e cuidado. O pai vai repreender, mas ele vai estar ferido, vai ferir. A pessoa ferida fere. O pai não vai conseguir proteger, o pai não vai conseguir cuidar, o pai não vai conseguir discipular. Ele vai discipular, mas a identidade está ferida. O pai não vai conseguir enviar seus filhos, o pai não vai conseguir mostrar o caminho. Então, essa é a semelhança da paternidade. Tem muita coisa a ver com paternidade, mas Deus ministrou no meu espírito essa palavra. Quem sabe você está ferido da sua paternidade. Eu quero orar pela sua vida. Coloca a mão sobre o seu coração, que agora eu quero orar. Esqueça aquilo que você viveu. Quem sabe você está ferido da tua paternidade. Eu quero ministrar paternidade sobre a tua vida. Ô papai, o Senhor conhece meu coração e sabe da paternidade que eu carrego. Não para o meu ego, não para me mostrar, mas que seja tudo para a glória de Deus. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Envia teus anjos ministradores, envia a paternidade de Deus para todos os órfãos, para todas as viúvas, aqueles que se sentem desprezados. Vai ao encontro dessas pessoas que estão assistindo. Vai ao encontro dessas pessoas, ó Pai. Liberta das dores emocionais. Libera a tua paternidade, Senhor. Feridas na alma, que haja libertação emocional, que haja libertação paterna, porque os verdadeiros pais, eles dão destino. Eu quero dar um destino espiritual para a sua vida, um destino eterno, porque nós nunca vamos conhecer o Pai se nós estamos feridos na paternidade. Em nome de Jesus, receba a paternidade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Beijo no coração e até mais, que essa palavra venha edificar a sua vida, a sua casa e todas as pessoas que cercam as suas vidas. Em nome de Jesus, beijo no coração e até mais.